Bom, gente, nós vimos até o momento que os parâmetros de resistência, selim e filinha, podem ser obtidos a partir de um ensaio de cisalhamento direto. Foi o único ensaio que vocês viram. Hoje eu quero apresentar para vocês o ensaio triaxial, tá? É uma outra maneira, uma outra metodologia para a obtenção de selim e filinha. Ok? Selim e filinha são os parâmetros de resistência, certo? Fundamentais para uma análise de equilíbrio na mecânica dos solos. Ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. PowerPoint. Olha só, esse exercício está no meu livro e basicamente é uma aplicação de resultados de ensaios triaxiais em uma análise de estabilidade de talude, certo? O exercício em si nós não vamos resolver. Eu precisaria de passar uma série de conceitos para vocês de análise de estabilidade. Isso eu faço na minha disciplina optativa Tópicos Especiais B. Ok? Então, mas basicamente o que a gente vai ver aqui? Nós vamos ver os ensaios que permitem essa análise de estabilidade. Tá? Estabilidade de talude, que é um assunto importante, que eu já falei com vocês aqui, já mostrei a relevância da análise, né? A importância da análise. Se um talude estiver próximo dessa situação que está aqui, ó, isso aqui é o que? Uma ruptura. Se estiver numa situação com fator de segurança baixo, a gente tem que fazer alguma intervenção de engenharia para estabilizar o talude. Todas essas análises envolvem o uso da resistência ao cisalhamento. Mas vamos aqui falar de ensaio triaxial. O primeiro ensaio triaxial que eu vou mostrar para vocês é o ensaio adensado drenado, tá? Ensaio triaxial convencional, adensado, drenado. Deixa eu colocar aqui e mostrar uma foto do equipamento. Nós temos um equipamento muito parecido com esse no nosso laboratório de mecânica dos solos. Vocês vão fazer essa disciplina no próximo período, de maneira presencial, né? Graças a Deus. Então, aqui está, olha só, um corpo de prova, você consegue visualizar ele aqui, tá? O corpo de prova. Ele está dentro de uma câmara, não sei se vocês estão vendo que tem aqui um cilindro aqui, ó, transparente, tá vendo? E esse corpo de prova está dentro dessa câmara. É um corpo de prova cilíndrico, tá? Não sei se tem aqui a possibilidade de eu desenhar um cilindro. Deixa eu ver aqui. Agora eu estou viciado nesse negócio de fazer desenho. Deixa eu ver. Ah, tem aqui um cilindrozinho. Corpo de prova cilíndrico. Esse corpo de prova é moldado a partir da extração de uma amostra indeformada. Então, eu tenho que extrair uma amostra indeformada lá do campo
Isso pode ser feito com o uso de um tubo chamado tubo Shelby, tá? Depois essa amostra é extraída no laboratório do tubo, retirada do tubo, e aí é moldado isso que está aqui. Tipicamente, ele tem uma altura que é 2 vezes o diâmetro. Então aqui eu desenhei a cota da altura, aqui o diâmetro. Então, por exemplo, um exemplo de dimensões aqui para esse corpo de prova. Exemplo, 10 centímetros de altura por 5 centímetros de diâmetro. Essa é uma possibilidade, tá? Ó. Ou, eventualmente, 15 centímetros de altura por 7 centímetros e meio de diâmetro. Tá? Tipicamente isso. Então, primeiro tem que moldar esse corpo de prova. Depois, olha só, essa imagem aqui, esse desenho que eu fiz, fica bem claro. Esse corpo de prova moldado, esse cilindro, ele vai ser acondicionado aqui, ó, numa câmara triaxial, chamada câmara triaxial. E esse solo ele fica envolvido por uma membrana de borracha, onde você pode prender aqui, pode não, você tem que prender essa membrana na base com um anel de borracha e no topo com um outro anel de borracha. Então o solo está envolvido aqui por uma membrana que está desenhada aqui em vermelho, tá? Essa membrana de borracha vai isolar o solo. Aqui em azul, eu tenho 2 pedras porosas. Entre as pedras porosas e o solo, papel filtro, tá? Eu tenho pedra porosa, papel filtro, solo. Papel filtro, pedra porosa. Esse papel filtro serve para impedir a penetração dos sólidos na pedra porosa. Essas pedras porosas são pedras porosas saturadas. Então o solo está aqui, ó, envolvido por uma membrana de borracha, que é vermelhinha, em contato com 2 faces drenantes, uma no topo e a outra na base. Dessas pedras porosas eu tenho um sistema de drenagem. Tá vendo aqui, ó? A água ela consegue sair por aqui por esse tubo, ó, se a drenagem estiver aberta, tanto no topo quanto na base. Tá certo? Muito bem. Esse ensaio ele tem 2 fases. O ensaio triaxial convencional tem 2 fases. Na primeira, o que eu faço? Eu aplico na câmara triaxial aqui, ó, em volta do solo, uma pressão de água, tá? Então aqui, ó, a água vai entrar e vai ser pressurizada. Então o solo ele vai ficar com uma tensão chamada tensão confinante aplicada, que vai ser igual em todos os planos. Todos os planos que eu quero dizer aqui, ó, no plano horizontal, ou seja, eu tenho uma tensão σc vertical, e no plano vertical eu tenho uma tensão σc horizontal. Então σc está atuando de maneira igual tanto no plano horizontal quanto no plano vertical. É um estado isotrópico de tensões, tá? Posso até escrever aqui, ó. Vamos colocar aqui. Estado isotrópico de tensões.
Essa é a primeira fase do ensaio. Aí o que acontece? Quando eu aplico essa tensão confinante, pressionei o solo, esse solo está saturado, tá certo? A água preenche completamente os poros desse solo. Então o solo está saturado. Quando eu aplico essa tensão σc, o que acontece com esse solo saturado? O que vocês viram lá na parte de adensamento? Quando aplica a tensão, essa é uma tensão total aplicada, σc. O que acontece? É gerado quem? Um excesso de... Complete a frase. Aplicando σc, eu gero um excesso de poropressão. Então, a água nos poros do solo fica pressurizada. Não é isso? E a água, por que ela fica pressurizada? Porque ela é incompressível em relação ao esqueleto sólido. E essa água pressurizada, ela vai fluir. Lembram do adensamento? Ela flui para essas camadas drenantes. Então vai existir o quê? Ó, vai existir fluxo. Fluxo para baixo, para a pedra porosa inferior. E vai existir, então, também um fluxo para cima. Então, a água vai percolar, vai fluir, não é? Em virtude desse carregamento, e vai chegar na pedra porosa. Da pedra porosa, ela vai sair aqui, ó, nesse sistema de drenagem. E esse sistema de drenagem, vou ligar aqui, vou fazer um outro desenho aqui, vou fazer um outro cilindro, para representar um medidor de variação volumétrica. Ó, fazer um cilindro aqui, ó. Essa água está chegando aqui num cilindro. Tá? Vamos dizer assim, a grosso modo. E aí, o que vai acontecendo com o passar do tempo? A água que está saindo do corpo de prova está chegando aqui, nesse cilindro. Então, vai decorrer um tempo aí. E você consegue medir, então, essa variação volumétrica. Você vai medindo essa variação volumétrica. Chega um momento que você começa a notar que a água não sai mais do corpo de prova. Estabilizou aqui, ó. Você observa que esse cilindro, o nível da água se estabilizou em um determinado momento. O que significa isso? O que significa isso? Que não tem mais água saindo do corpo de prova. Né? Lógico. Então o fluxo acabou. Se o fluxo acabou, é o final de quem? Do processo de adensamento primário, que é um capítulo aí da nossa disciplina, a evolução dos recálculos com o tempo, né? Adensamento primário. Terminou o adensamento primário. O que eu posso garantir com isso? Que essa tensão σc, no final da primeira fase, ela se transformou em quem? Tensão efetiva. Não é isso? Toda a tensão confinante aplicada foi transferida para o esqueleto sólido em forma de tensão efetiva. Vamos escrever isso aqui, ó. Ó. Toda a tensão confinante aplicada
foi transferida para o solo em forma de tensão efetiva. Isso marca quem? O final da primeira fase. Então vamos colocar aqui, ó, no final da primeira fase, vírgula. No final da primeira fase, toda a tensão confinante total, é uma tensão total, aplicada, foi transferida para o solo em forma de tensão efetiva. Certo, gente? Então, o que eu consigo garantir? Ó? Assim, sigma C é igual a sigma linha C. Captaram? Vocês estão me ouvindo? Estamos, professor. Então, ó, o meu primeiro ensaio, de acordo com essa tabelinha, eu apliquei uma tensão confinante de 50 kPa. Tá? Então, no primeiro ensaio, essa tensão aplicada aqui foi 50. Essa aqui em torno do solo. Estado isotrópico de tensões. Muito bem. Qual é o... Se eu fosse desenhar um círculo de Mohr para esse estado de tensões, qual é o raio do círculo de Mohr? Ó, se eu tenho aqui fazer aqui de maneira simplificada. Se eu tenho um gráfico, tá? O círculo de Mohr, a gente consegue traçar aqui assim, círculo de Mohr. Quem é essa tensão extrema aqui? Hein? Quem é essa tensão extrema aqui? Sigma 1. Tensão principal maior. Ela está aqui, ó. Isso aí a gente estudou em MEC 4, professor, a gente conhecia como tensão cisalhante máxima. Não. Tensão cisalhante máxima está aqui, ó. Vou fazer a setinha da tensão cisalhante máxima. Ah, isso, o raio é a tensão cisalhante máxima. Essa aqui é sigma 1. E aqui em mecânica dos solos, não sei se vocês lembram,
há umas 2 semanas atrás, eu acho, eu revisei esse assunto. Aqui é sigma 3, tensão principal menor. Qual é o diâmetro do círculo de Mohr? Qual é o diâmetro do círculo de Mohr? Sigma 1 menos sigma 3. Sigma 1 menos sigma 3 é o diâmetro. E qual é o raio? Sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2. Sobre 2, que é a tensão cisalhante máxima. Isso mesmo. Ó. No plano das tensões principais eu tenho tensões cisalhantes? Não. Né? Esses planos aqui são planos de tensões principais? Sim. Eu não tenho nenhuma tensão cisalhante nesses planos. Sigma 1 é igual a sigma 3, que é igual a sigma C. Então, nesse caso, qual é o raio do círculo de Mohr? Hein? Ó, inserir símbolo, sigma, sigma, inserir. Ó, sigma 1 é igual a sigma 3, as tensões principais são todas iguais, que é igual a tensão confinante. O diâmetro do círculo de Mohr é 0. O raio do círculo de Mohr é 0. Então, o círculo de Mohr é o quê, nesse momento? É um ponto. Então, nesse momento que está aqui, ó, nesse momento, o círculo de Mohr, ele é apenas... Deixa eu fazer aqui, copiar aqui. Ele é apenas o quê? Se reduz a um pontinho. Então, ele fica isso aqui, ó. Um pontinho. Tá difícil aqui, ó. Tô com uma disritmia aqui, um problema grave que eu não tô conseguindo. Ó, graças a Deus. O círculo de Mohr é um pontinho. Qual é a distância desse pontinho para a origem? Qual é essa distância aqui, ó? Do centro do círculo de Mohr até a origem. É sigma 1 mais sigma 3 sobre 2. Ou, no caso aqui no final da primeira fase, é sigma linha 1 mais sigma linha 3 sobre 2. É a média das tensões principais. É essa distância que está aqui, ó, da origem até o ponto. Então, se as tensões principais são todas iguais a sigma C, então fica sigma C mais sigma C sobre 2, ou seja, fica sigma C. Então, a distância da origem até o pontinho é justamente quem? Sigma C. Então, daqui até aqui, ó, até aqui, eu tenho simplesmente isso. Então, essa é a primeira fase. E esse sigma C que é igual a quem? Sigma linha C, como eu escrevi aqui. Agora, olha só, nessa condição é possível romper um corpo de prova? Não, não é possível, tá? É o estado isotrópico de tensões. O que eu vou ter que fazer para romper esse corpo de prova?
eu vou ter que aplicar o que a gente chama de tensão desviadora. Eu vou desviar o estado de tensões aqui verticais. Ó. Vou aumentar a tensão vertical. E aí eu aplico a tensão sigma D, que eu estou chamando de tensão desviadora. Quando eu faço isso, o que acontece? Quem é que vai aumentar? Quem é que vai aumentar? A tensão vertical. Muito bem, a tensão vertical vai aumentar. E aí ela vai se transformar em quem? Sigma 1, tensão principal maior. Essa que está aqui, ó, sigma C horizontal, vai permanecer constante o tempo todo. Então, ela vai acabar sendo chamada de sigma 3, tensão principal menor. Porque ela vai ficar constante e a de cima vai aumentando. Entenderam? E aí a de cima se transforma em sigma 1. E com isso, o círculo de Mohr vai aumentando, não é? O raio dele vai aumentando, o diâmetro vai aumentando. Porque eu começo a ter uma diferença entre sigma 1 e sigma 3. No início era um pontinho, e agora ele começa a aumentar de diâmetro com a aplicação da tensão desviadora. E aí o que vai acontecer? Essa aplicação da tensão desviadora, nesse primeiro ensaio que eu estou mostrando para vocês, ela acontece de uma maneira drenada. Ou seja, eu vou permitir a saída da água. Então, essa tensão desviadora também vai se convertendo em tensão efetiva. Então, sigma 1 vai ser igual a sigma linha 1. Tá certo? Sigma 3 vai ser igual a sigma linha 3. E aí, ó, com a tensão desviadora aumentando, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chega um momento que puff. O que é esse puff? Esse puff é a ruptura do corpo de prova. Você vai notar aqui um plano de ruptura. Ó, nesse pico, nesse momento de pico, você vai notar esse plano de ruptura. Tá? Eventualmente eu posso não ter um pico. Por exemplo, para argilas moles, geralmente esse gráfico não apresenta pico. É aquela história parecida com areia fofa. Tá? Areia fofa e argila mole não vão apresentar esse comportamento. A curva geralmente vai ser uma coisa... Cadê? Espera aí. Vai ser uma coisa... assim. Tá? A curva vai ser uma coisa assim. Argila mole. Agora, se eu tiver uma argila média, uma argila rija, ou seja, um solo pré-adensado, com uma certa razão de pré-adensamento, bem superior a 1, eu já vou ter um pico, que é essa tensão desviadora máxima. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Na primeira fase, eu tinha essa condição, que era um pontinho, sigma linha C igual a sigma C. Na segunda fase, com a aplicação da tensão desviadora, o círculo de Mohr vai ganhando diâmetro. Qual é o diâmetro do círculo de Mohr? É justamente a tensão desviadora aplicada. Porque se você fizer aqui, ó, fazer uma caixinha de texto aqui, ó, a tensão sigma 1, ela é igual, veja, a tensão confinante, que acaba virando sigma 3, mais a tensão desviadora, que é a que eu estou aplicando vertical aqui, ó, a partir, ligando o motor aqui, eu começo a aplicar uma força axial, uma força vertical. SFD, que está aqui dividido pela área, é a tensão desviadora. Então, eu tenho que acionar o motorzinho aqui para aplicar essa força. Tá?
Então, essa força ela vai aumentando. Então, se você tem aqui que σ1 é igual a σ3 mais essa tensão desviadora, ou seja, é a vertical, não é? Então, se você passar o σ3 para cá subtraindo, ó, σ1 menos σ3 vai ser igual a tensão desviadora. σ1 menos σ3 é quem? O diâmetro do círculo de Mohr. Então, à medida que a tensão desviadora vai aumentando, quem vai aumentando é o diâmetro do círculo de Mohr. Chega um determinado momento que acontece a ruptura. Ó. Rompeu por um determinado plano. É esse círculo de Mohr que eu desenhei em vermelhinho aqui. Ó. Círculo de Mohr de ruptura. Pronto, é o fim da segunda fase. Vocês entenderam, gente? Então, a primeira fase consiste apenas em aplicar uma tensão confinante. Imaginando o seguinte, que o solo lá no campo, ele está sob um confinamento, não é? Existe um confinamento de campo. E agora eu vou aplicar uma tensão desviadora para romper na segunda fase. Tá? Esse é o nosso primeiro ensaio. Rompeu para qual tensão desviadora no primeiro ensaio? 124. Então, qual é a tensão principal maior desse primeiro ensaio? σ1. σ1. Qual é o σ1? $50 que eu tinha na primeira fase, mais o quanto que eu acrescentei? 124. Rompeu com esse valor aqui, ó. Então, σ1 virou quanto? 174 kPa. Vocês entenderam, gente? Sim. Sim. Agora, ó, eu vou fazer mais 2 ensaios. Com o mesmo solo, só que outros corpos de prova. Porque o primeiro já foi para a cucuia, né? Já rompeu. O primeiro já rompeu. Então, eu vou ter que fazer mais 2 corpos de prova. Porque eu quero ter no total 3 corpos de prova ensaiados, com 3 tensões confinantes diferentes. Qual é o meu objetivo? É traçar a envoltória de resistência. Meu objetivo é esse. Então, eu preciso pelo menos de 3 ensaios triaxiais para traçar essa envoltória. O segundo ensaio, aumentei a tensão confinante. Ó. Então, o solo está com um confinamento maior. Ou seja, seria um solo situado a uma profundidade maior, mais confinado. É claro que, se eu aperto mais o solo aqui na primeira fase, com uma tensão confinante maior, que se transfere para o esqueleto sólido em forma de tensão efetiva, então a tensão efetiva é maior, é claro que esse solo vai apresentar uma resistência maior. Então, a tensão desviadora necessária para romper no segundo ensaio foi para 224. Tá certo?
Então, se eu fizer aqui, ó, se eu fizer o mesmo esqueminha da primeira, ó, qual foi o sigma 1 agora na segunda? Foi 100 mais 224. Então, foi para 324. Aí eu pergunto para vocês, esse sigma 1 é igual a sigma linha 1? Eu posso dizer isso? Posso, porque o ensaio está acontecendo de maneira drenada, né? De maneira drenada. Ensaio adensado drenado. E no terceiro ensaio, aí eu aplico uma tensão confinante maior ainda, 200. Que se converte em tensão efetiva, e aí a ruptura acontece para uma tensão desviadora maior ainda. Então eu tenho 3 círculos de Mohr. Qual é o fator em comum entre os 3? O que eles têm em comum? Qual é a característica em comum entre os 3? Todos foram feitos para o mesmo solo, e todos estão, nesse caso aí, no momento da ruptura. Essa é a tensão desviadora de ruptura. Então, são tensões principais no momento da ruptura. Então, eu posso desenhar aqui, ó, os 3 círculos de Mohr, dos 3 ensaios. Os 3 estão em condição de ruptura. Se os 3 estão em condição de ruptura, existe um plano para cada um deles, onde a tensão cisalhante se iguala à resistência ao cisalhamento. Vamos ver onde que acontece isso, em que ponto. Ó, vou pegar o primeiro ensaio que está aqui, ó. Veja que aqui, ó, nesse plano, depois a gente vai ver que ângulo esse plano faz com a horizontal. Vamos ver isso. Mas, ó, esse pontinho que está aqui, vamos colocar um ponto aqui. Ponto bem grande aqui, ó. Um ponto bem grande. Nesse ponto, o que aconteceu? Nesse ponto, o que aconteceu? Eu tenho um estado de tensões com uma tensão normal e uma tensão cisalhante que está tocando na envoltória de resistência. Tá? Está tocando na envoltória. Por isso que aconteceu a ruptura. Mesma coisa vai acontecer com o ciclo de Mohr, com a tensão confinante de 100
E o mesmo vai acontecer com o ciclo de Mohr com a tensão confinante de 200. Então, uma coisa que eu sei é que os três estão tocando numa envoltória. Então, essa envoltória, que eu ainda não tracei, tá? Aqui já está traçado. Mas quando eu for traçar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tangenciar os três ciclos de Mohr. Por que eu tenho que tangenciar? Porque os três estão numa condição de ruptura. Os três estão encostando na envoltória. Nos três casos, eu tenho uma tensão cisalhante que está se igualando à resistência ao cisalhamento. Nos três casos. Eu tenho uma tensão cisalhante que está se igualando à resistência ao cisalhamento. Então, gente, traçando os três círculos de Mohr, como que eu traço esses três círculos de Mohr? Tem aqui as informações, né? Tem as tensões principais. Com as tensões principais, com os três pares de valores, eu traço os três círculos de Mohr. E depois de traçado, eu venho e traço essa linha aqui, ó, tangenciando os três. Tangenciando os três. Então, essa linha, que é a nossa envoltória de resistência, tem que tangenciar os três círculos de Mohr. A inclinação dela é justamente o nosso ângulo de atrito efetivo, o φ', e o intercepto é o nosso valor de C', ou intercepto efetivo de coesão. Vocês entenderam, então, a ideia do insight trexial? Muito bem. Nós vamos calcular C' e φ' no Excel, tá? De maneira analítica, com esses resultados do insight trexial. Mas antes disso, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Na semana que vem, nós teremos o carnaval. Aí vai emendar, começa sábado, emenda. Aí na outra semana nós vamos retomar a matéria. Semana posterior à semana que vem. E aí, nessa semana, eu devo concluir a matéria de solos 1, da disciplina. E aí a gente pode marcar a prova, depois da semana posterior ao carnaval. Tá? Então, deixa eu pegar aqui Deixa eu abrir aqui o calendário. Então, olha só. Nós teremos aulas. Hoje é dia 24. Nós teremos aulas no dia 9 e no dia 10. Tá? 9 e 10. Isso aqui eu vou concluir a matéria da prova. A segunda prova de vocês. A segunda prova de vocês é aquela matéria que foi dada após o período do recesso. Ou seja, adensamento, estado de tensões no solo e resistência ao cisalhamento. Certo? 9 e 10 de março. Então, nós podemos, de repente, marcar essa prova para o dia 17 de março.
Tem alguma objeção? É a nossa aula de 2 horas, né? Vai ser dessa vez? Eu posso... A gente pode iniciar a prova antes, né? De repente eu posto a Sem prova... problema. Hã? Por mim, sem problema também. Posso postar a prova às 6 horas da manhã. Tá? Tá bom, obrigada, professor. 6 não, aula de quinta começa às 8. Eu posto a prova às 7. Tá bom? Aham. E aí, então fica marcado para o dia 17. Beleza? Professor, então dia 3 não tem aula? O que Não. Tá. Nós vamos conseguir terminar com a matéria na semana dos dias 9 e 10. Dias 9 e 10 eu consigo concluir a matéria. Tá. Muito bem. Então ficou marcado para o dia 17. Depois eu vou escrever lá no mural da turma essa data. Ô, professor, Sim. e para essa prova, o senhor vai dar uma lista de exercícios para a gente treinar também? Eu não ouvi. Pode repetir, por favor? O senhor vai dar uma lista de exercícios para a gente treinar para essa prova também? Exercícios vocês têm vários, né? Na apostila, no livro do Carlos de Souza Pinto, no meu livro Exercícios de Mecânica dos Solos, tem uma lista que eu acho que eu disponibilizei para vocês. Eu vou disponibilizar. Tem uma outra listazinha que tem também os exercícios. Tá? Obrigada, prof. Então vamos lá. Excel. Vamos tirar as linhas de grade aqui. Vou escrever assim, ó, obtenção de C' e Φ' a partir de resultados de ensaios triaxiais convencionais adensados, drenados. Obtenção de C', Φ' a partir de resultados de ensaios triaxiais convencionais adensados, drenados. Em inglês, esse ensaio é conhecido como CD, Consolidated Drainage. Algumas pessoas chamam de CID, consolidado isotropicamente drenado. Tá? Adensado, drenado. O nosso ensaio é adensado, drenado. Vou pegar os resultados. Vou pegar os resultados lá do PowerPoint, a tabelinha. Deixa eu colar aqui os valores. Então, foram esses valores aqui. Então, essa aqui é a tensão sigma' C, né? Tensão efetiva confinante, que acaba se convertendo, né? Acaba virando
sigma' 3, tensão principal menor. Então, essa tabelinha vocês têm lá. Essa outra que está aqui é a tensão desviadora, sigma' D. E aqui eu posso acrescentar quem? Sigma' 1. Sigma' 1, que é a soma, né? Então, é a tensão sigma' C mais a tensão desviadora. Tá aí. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz aqui simplesmente, eu calculei as tensões principais maiores no momento da ruptura. No momento da ruptura. Sigma 1, sigma C, mais sigma D. Tá certo? Eu tenho 3 círculos de Mohr de ruptura. 3 círculos de Mohr de ruptura. Agora eu vou apresentar para vocês, eu não vou deduzir essa equação. Provavelmente lá em Solos 2 o professor vai deduzir para vocês. Tá? É uma equaçãozinha legal, interessante, que ela relaciona as tensões principais no momento da ruptura. Tá? Relaciona as tensões principais no momento da ruptura, que é essa que está aqui, ó. Vou colocar aqui. Então, o que eu tenho aqui? Sigma' 1, sigma' 3, ó, os dois valores, este e este, estão aparecendo na equação, sigma' 1 e sigma' 3. Esse Kp é chamado de coeficiente de empuxo passivo. O significado físico disso vocês vão entender melhor em Solos 2. Agora, no momento, basta de saber matematicamente o que é o Kp. Matematicamente, esse Kp é isso que está aqui, ó. Tangente ao quadrado de 45 graus mais φ sobre 2. Meu objetivo aqui é descobrir C' e φ'. Esse é o meu objetivo. Então, quem é que está embutido nessa equação que eu apresentei para vocês aqui? Ó? No valor de Kp está o φ'. Se eu descobrir Kp, eu descubro o ângulo de atrito. E quem está aqui também explícito é o C', né? C' e Kp. Descobrindo esses dois valores, essas duas incógnitas, resolvido o meu problema. Concorda comigo? Eu preciso apenas de 2 círculos de Mohr para que eu tenha 2 equações a 2 incógnitas. E aí eu consigo descobrir Kp e C'. Não é isso? Ó. Então eu vou pegar essa equação, vou colocar para cá, colocar o Kp para cá, tá certo? Eu preciso de fazer só o seguinte, ó. Pegar essas informações e colocar num sisteminha de 2 equações a 2 incógnitas. Então, o que eu peguei aqui? Peguei o 174, que é a tensão principal maior, é igual, tensão principal menor, 50 vezes Kp mais 2C' raiz de Kp. Aí peguei o outro círculo de Mohr do segundo ensaio. Esse valor de 100, tá entrando aqui, ó. E
sigma linha 1, 324. Aqui. É suficiente já para descobrir selinha e filinha. Aí você vai falar, professor, por que faz 3 ensaios? Se só 2 ensaios já seriam suficientes. Se faz 3, por quê? Porque se eventualmente um dos 2 primeiros tiverem algum erro, por exemplo, a amostra está muito amolgada. Amolgada é um termo que quer dizer deformada. Então, ela não está uma boa amostra. E aí, o que vai acontecer? Os círculos de Morse não vão ficar alinhados. Ou seja, a minha envoltória não vai ficar uma retinha bonitinha. Então, o terceiro ciclo de Morse ele serve para retirar, para verificar se existe algum erro inicial, né? Para verificar se existe algum erro inicial. E se a minha conclusão for, tem um ciclo de Morse que está destoando, então eu vou ter que fazer mais um ensaio para ver qual é aquele que está destoando, para que eu tenha 3 ciclos de Morse alinhados. Tá? Com a envoltória reta tangenciando os 3 ciclos de Morse. Lembrando que a figurinha que eu tô mencionando aqui, dos ciclos de Morse alinhados não, né? Com uma reta tangenciando os ciclos de Morse, é isso que está aqui. Então, nesse caso, está tudo bonitinho, está tudo lindinho, né? Está tudo perfeitinho aqui para minha análise. Certo, gente? Ó, 2 equações a 2 incógnitas. É muito facinho de fazer. Primeiro, vamos descobrir o Kp. Ó, vou colocar aqui uma célula e aqui a gente vai descobrir o Kp. Ou seja, o coeficiente de empuxo passivo. Se eu fizer a subtração das 2 equações, ó, esse 2 selinha raiz de Kp vai para o espaço. Tá? Então, esse aqui vai ficar igual, esse Kp, ó, 324 menos 174 dividido por 100. Vou usar aqui os valores lá de cima, para ficar tudo automático. Igual 324 menos 174. Fecha parênteses. Peguei as tensões principais maiores, ó, e subtraí uma da outra. E agora, fica 100 Kp menos 50 Kp. Então, fica dividido por 100 menos 50. Então, Kp vai ser esse valor aqui, ó, 3. Então, resolvendo esse sisteminha, eu chego num Kp igual a 3. Agora, o ângulo de atrito, filinha. Eu vou ter que chegar no ângulo de atrito a partir dessa equação. Então, ó, tangente ao quadrado de 45 graus mais filinha sobre 2 é igual a Kp. Então, tangente de 45 graus mais filinha sobre 2 é igual a raiz de Kp. 45 graus mais filinha sobre 2 é arco tangente de raiz de Kp. Então, ó, vamos escrever aqui, ó, 45 graus. 45 graus. Mais filinha dividido por 2 é igual. Já fiz aqui, ó. Raiz de Kp é arco tangente de quem?
de raiz de KP. Então, filinha vai ser o quê? Olha só. Filinha vai ser o quê? Arco tangente de raiz de KP menos 45 graus, e aí eu multiplico isso por 2. Tá certo? Então, aqui a gente vai calcular esse filinho. Vamos calcular o bendito filinha em graus. Então, vai ficar igual. Igual. Abre parênteses. Arco tangente de raiz de KP, raiz de 3, fecha parênteses, arco tangente de raiz de KP. Isso aí, esse arco tangente, ele vai aparecer para mim em radiano, certo? Então, eu tenho que multiplicar por 180 e dividir por π. Menos 45 graus. 45 graus passa para cá subtraindo. Então, menos 45 graus. Fecha parênteses. E multiplica por 2. Que depois o 2 que está aqui dividindo passa para cá multiplicando. 30 graus. Trinta graus é o ângulo de atrito. E o selinha? O selinha fica fácil, né? Selinha fica fácil. Você já descobriu uma incógnita, agora eu vou calcular o selinha em KPA. Basta substituir em qualquer uma das equações de cima o nosso bendito KP. Ó, na primeira equação, igual 174 menos 50 vezes KP isso aí tudo. Né? O que eu fiz aqui? Eu passei os 50 KP para cá subtraindo, agora eu vou dividir por 2 vezes raiz de KP, dividido por 2 vezes a raiz do KP. Entendido, gente? Então, os parâmetros de resistência, selinha 6,9, filinha 30 graus.
dia 24/2/2022. 24/2/2022. Fazer uma chamadinha aqui. Na semana que vem, a gente vai entrar no comportamento de resistência ao cisalhamento das argilas. Eu já estudei com vocês na aula de ontem as areias, né? Nós analisamos a questão do ângulo de atrito, que influencia o ângulo de atrito e tudo mais. E então, na próxima aula, nós vamos estudar os comportamentos drenado e não drenado das argilas. Tá? Deixa eu encerrar a gravação aqui.